Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio e hoje com um tema muito interessante: descriminalização da maconha. E para falar sobre o assunto, temos dois advogados talentosíssimos aqui do nosso escritório. Afinal, Chalfon Advogado só tem gente incrível, não é mesmo? E esse tema de hoje foi sugerido na nossa caixinha. E estão aqui para falar com a gente Júlia Mufato e Leopoldo Gomes. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Bom, pessoal, vamos começar tranquilizando os nossos ouvintes aqui. Então, vamos começar a diferenciar o que é usuário de traficante. Fala pra gente, o que diferencia um do outro? Bom, essa diferenciação mesmo da questão do usuário para o traficante, a própria lei de drogas, que é a Lei 11.343, ela tem uma definição clara no artigo 28 e no artigo 33. O artigo 28 ele dispõe lá dos requisitos, né, para se enquadrar como usuário, e o artigo 33, lá nos 18 verbos do tipo penal, ele descreve a conduta do tráfico de drogas, né, do traficante, que é considerado pela lei como tráfico, né? E aí essa questão da diferenciação do traficante para o usuário, isso vai demandar muito, porque isso é uma análise tanto subjetiva quanto objetiva. E aí isso vai demandar muitas vezes o critério, às vezes da autoridade policial quando está investigando, às vezes do próprio policial quando faz a abordagem, e também do juiz, né? O Ministério Público, na hora de oferecer denúncia, se vai oferecer denúncia atendendo os requisitos, se ele achar que tem indícios ali de usuário ou até mesmo para tráfico, mas isso vai demandar muito mais esses critérios subjetivos para identificar como é que estava ali a situação, a quantidade de droga apreendida, se havia balanço de precisão ou não, tudo isso acho que vai demandar muito mais um critério subjetivo e objetivo também para poder ter essa diferenciação. Sim, o usuário é aquela pessoa que faz uso da maconha ou de outras drogas, né, aqui enfoque na maconha, uso próprio, enquanto o traficante tem outros fins, como por exemplo a mercancia, que são os vários tipos, tipo penal, os verbos, né, mas que não necessariamente a mercancia somente caracteriza o tráfico. Por exemplo, o uso compartilhado de maconha é uma forma também de tráfico. Se você passa, por exemplo, um cigarro de maconha a um amigo a título não oneroso, também é uma forma de caracterização de tráfico. Então, não necessariamente é a venda que caracteriza o traficante, mas também alguns outros critérios que estão insertos na Lei 11.343. E isso é tão comum, né? Porque quem realmente faz uso, a gente sempre vê em vídeo, né? Ou você vê até em festas, as pessoas vão compartilhando ali entre eles sem saber que aquilo é uma conduta que pode ser tipificada como tráfico. Tanto que a própria lei, o artigo 33, lá num dos verbos, né, fala, ao final dos 18 verbos, ele ainda fala, ainda que gratuitamente. Justamente para que não haja essa questão, às vezes, não, eu compartilhei com ele, não teve uma finalidade econômica aqui. Então, assim, a lei mesmo já prevê essa questão. Ainda que gratuitamente pode ser enquadrado como tráfico. Leopoldo, você falou então que são critérios objetivos que estão na lei, subjetivos para poder observar, né, aferir realmente qual era a situação. Então, numa abordagem policial, quais são os limites para ser observado? Até onde o policial pode ir para ele poder tentar identificar se é uma situação de uso ou de tráfico? Esse tema foi muito debatido também quando o STF julgou o recurso extraordinário para poder descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Evidentemente que a polícia ela não vai estar preparada e carregando uma balança de precisão para poder ficar ferindo ali se a pessoa vai ser enquadrada como tráfico, como traficante ou como usuário. Mas acho que os limites eles vão esbarrar muito naquela questão também da busca pessoal, da questão da violação ao domicílio. Se tiver uma fundada suspeita, pode, às vezes, dependendo se a pessoa estiver fazendo uso na porta da sua residência, teria que verificar se é fundada a suspeita para verificar se realmente a pessoa tem uma possibilidade de estar fazendo uso, estar praticando o crime de tráfico, ou se seria somente o uso, até mesmo para que a polícia possa adentrar na residência. Claro que isso demandaria, a princípio, uma autorização judicial, ou até mesmo consentimento de quem está sendo investigado ali, de quem está sendo abordado no momento. As circunstâncias fáticas dizem muito sobre essa caracterização e identificação de um usuário ou de um traficante, até porque as consequências são totalmente distintas. Principalmente depois da decisão do STF, recentíssimo de novembro, né, que os efeitos ainda estão sendo mensurados, que houve a descriminalização do porte da maconha, identificar se aquela pessoa é um usuário ou se é um traficante é fundamental para os próximos deslíndios, por exemplo, uma prisão em flagrante. Porém, também tem que ter muita cautela a polícia em quais os meios naquele momento da apreensão, naquele momento da identificação de uma pessoa, por exemplo, com um cigarro de maconha, do que vai ser feito para identificar essa diferenciação. Por exemplo, se uma pessoa está
perto de seu carro, a busca veicular talvez possa ser justificada, que encontre uma balança de precisão, coisas nesse sentido. Mas se ela não estiver nem próximo de sua casa, a polícia levar a pessoa até a casa, adentrar a casa da pessoa, não é proporcional, não é lícito. E essas provas serão ilícitas. Assim como o Leopoldo pontuou, a existência de outros meios como dinheiro trocado, balanço são fundamentais, mas são questões que a polícia não pode se usar de todos os meios disponíveis para tentar identificar. Tem sim seguir uma legalidade. Naquele momento o policial ele identifica que é somente o uso, não tem tráfico. Tem alguma consequência para esse usuário? Sim, o que nós tivemos na decisão do STF foi a descriminalização, ou seja, a retirada do caráter criminal do fato de estar com uma maconha para uso pessoal. Continua a ser um ilícito, então a maconha, consequentemente, será apreendida e terão sim consequências. O artigo 28 prevê sanções administrativas, como, por exemplo, a advertência. Então, essa pessoa, sim, será encaminhada para uma sanção administrativa, como a advertência, palestra sobre o uso de drogas. A gente acompanhou nas mídias recentemente toda essa discussão em torno da decisão do STF quanto à gramatura da maconha. Então, como que tem sido o entendimento hoje da Justiça a respeito para a caracterização do tráfico ou não? Quando do julgamento do recurso extraordinário, no ano passado, o STF fixou a tese no sentido de que o usuário, para ser considerado usuário, ele pode portar até 40 gramas de maconha, de cannabis sativa, ou 6 plantas fêmeas. Mas claro que isso vai demandar também a questão, porque assim, às vezes o policial ele pode abordar alguém que estiver fazendo uso, né? Ele pode estar um pouco a mais, um pouco acima da quantidade de 40 gramas, ele vai ser conduzido para a delegacia, se o delegado entender que às vezes pode ter uma finalidade de traficância, às vezes vai encaminhar para o Ministério Público, se o Ministério Público, o titular da ação penal, identificar se realmente ele era usuário ou tráfico, a depender, ele vai oferecer denúncia, mas o juiz, que é o presidente, que está na presidência da ação penal, se ele identificar ali que por mais que tivesse uma quantidade um pouco superior a 40 gramas, mas que todos os outros requisitos para um usuário estavam preenchidos, como às vezes uma prescrição médica, enfim, qualquer outra finalidade que não leve a crer que seria uma atividade de traficância, ele pode às vezes descriminalizar isso, entender que realmente não há ali a traficância e considerar realmente como usuário. Exatamente, são parâmetros que o STF fixou. Não quer dizer que qualquer pessoa com uma gramatura menor que 40 gramas ou 6 plantas fêmeas será considerado obrigatoriamente usuário, assim como uma pessoa com 100 gramas de maconha será considerado traficante. São parâmetros para serem seguidos, porque, como tudo no direito, especialmente no direito penal, o caso específico e todos os indícios, todas as circunstâncias que permeiam são muito importantes para essa diferenciação, que é a questão cerne, inclusive das consequências jurídicas que são extremamente gravosas na questão do tráfico, principalmente. Então, são parâmetros, não necessariamente uma pessoa com a quantidade de maconha menor que 40 gramas será usuário, assim como uma pessoa com 100 gramas de maconha não será automaticamente entendido como traficante. Esse é o sentido da decisão, mas o que a gente tem visto até em algumas situações é que, por vezes, esse entendimento tem sido levado ao cabo. Por exemplo, uma pessoa, mas estava com 50 gramas. A decisão do STF falou que o usuário é 40. Não, a decisão do STF não fala que é uma presunção absoluta, mas são parâmetros. E quando a gente fala de fêmea, isso em termo, em relação à maconha, seria a semente? Seria para o que é? Isso, as plantas também, tem gêneros, e características específicas de cada um. O THC, do canabidiol, tudo mais, apenas a planta fêmea é capaz de produzir. Então as plantas machos, quando nascem, inclusive, são até descartadas, são consideradas descarte, até uma praga no meio da plantação, porque influencia também nas outras. Então apenas a planta fêmea tem o caráter de produzir a maconha, que é comercializada, que é utilizada para meios medicinais. Seria a mudinha. É a muda que a gente fala. Entendi. Bom, a gente olha sempre de forma muito superficial as coisas e tudo tem um contexto histórico envolvido, A maconha, ela não surgiu agora, não é algo novo que foi inventado, já estava aí, quando os portugueses chegaram ao Brasil, já estava aqui, os povos indígenas já faziam a utilização dessa planta, dessa substância. Então, como que a gente chegou até aqui, entre a criminalização e a descriminalização? Qual que é o contexto histórico e social envolvido? Eu acho que, assim, pelo que eu estudei, essa questão da descriminalização, ela é uma política muito antiga já, mas ela ganhou força, mais precisamente ali na década de 70, que na verdade foi um fracasso a guerra às drogas, o pessoal chamou denominado como guerra às drogas, e que alguns países, tanto da América do Sul e da Europa também da América do Norte, o Canadá principalmente,
eles aderiram a algumas políticas mais humanizadas e viabilizando também essa questão de enxergar mais pelo lado humanizado, dignidade da pessoa humana. Então, assim, eles utilizam, né, e aí o Brasil, depois de muito tempo, veio aderindo a essa ideia de descriminalização, né, mas mais precisamente, por exemplo, o Canadá, o Portugal, né, país da Europa, ele tem mais essa questão da descriminalização como uma política tanto de saúde pública também como uma regulamentação estatal, né? Tanto o Canadá, o Uruguai, esses países todos foram vinculados mais ou menos nessa pegada, e o Brasil, até assim, penso eu que até de forma muito mais demorada, como outros países de primeiro mundo, deixou assim, durante muito tempo para poder discutir essa questão da descriminalização. Já era uma previsão que não havia pena, né? Era uma medida despenalizadora, e agora houve uma medida de descriminalização. A questão das drogas, as drogas são de fato uma questão de saúde pública, principalmente no século passado, as drogas em certo momento foram muito intensificadas, o uso, e a resposta estatal, por muitas vezes, foi o direito penal. A gente vê que o Estado e as pessoas anseiam por uma resposta do direito penal, de prisão, de respostas em processos criminais por questões sociais. Então, diante daquele contexto todo de saúde pública, de realmente uso exacerbado de drogas, a resposta imediata foi o direito penal, como em muitas situações que a gente vê no nosso dia a dia. Porém, até falando de direito penal aqui, que eu sou meio suspeita, mas que é o que eu acredito que faz sentido no caso, é que por mais que a gente sempre busque e anseie por uma resposta do direito penal, ele não é resposta para tudo. Muitas questões, muitas vezes, têm uma eficácia muito maior em âmbito administrativo que criminal. Por exemplo, como o Leopoldo comentou, a questão do uso de drogas, já houve uma despenalização, ou seja, não tinha uma pena privativa de liberdade, já tinha umas questões administrativas como sanções, como, por exemplo, advertência em juizado especial. Então, eu acredito que essa decisão, né, que trouxe para nós a descriminalização, tirou o caráter criminal do porte de maconha para uso recreativo, ela também envolve com um contexto maior do direito penal de observar que o direito penal não é resposta para tudo. O direito penal vem sendo aplicado como resposta para tudo, mas ele não é. Ele não responde, ele não dá resultados. E talvez seja um momento embrionário que o Brasil tem percebido que o direito penal não é a solução para tudo, ainda que os anseios populares sejam todos em torno disso, de criminalizar condutas, de aplicar penas, de prender. Interessante você tocar nesse assunto, Júlia, porque na semana passada a gente recebeu aqui 2 médicos adeptos ao uso da cannabis medicinal. E eles relataram pra gente a dificuldade que é a luta que é para ter acesso. Como que o judiciário tem se posicionado hoje? Então, a questão do uso da maconha para fins medicinais é bem polêmica. Como o próprio uso da maconha tem sido tabu há muitos anos, que agora nós tivemos uma decisão em 2024, final de 2024, tratando do tema, a cannabis medicinal, ela também tem um tratamento, assim como foi com a descriminalização para porte no judiciário. Nós não temos previsão legislativa de autorização. Então, todas as autorizações têm que ser feitas, não autorizações, as permissões de retirada de caráter criminal são feitas pelo judiciário. E o que a gente tem percebido é que os tribunais de justiça têm uma relutância maior em conceder os habeas corpus, que é o meio usado para permitir o plantio ou importação em caráter medicinal, que os tribunais de justiça, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de São Paulo, tribunais regionais federais, têm uma relutância, enquanto o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já tem entendimento pacificado sobre essa possibilidade. Então, muitas vezes, mesmo sendo uma questão muito pacífica nos tribunais superiores, é necessário um acompanhamento jurídico muito pormenorizado para que seja conseguido através de habeas corpus no Tribunal Superior. Então, é necessário um cuidado muito de perto, porque, infelizmente, há uma relutância em sede dos tribunais de justiça. E quem quer plantar em casa? Como que funciona? Quais são as consequências? Existe uma forma de ter uma autorização? Como que é? Isso se esbarra muito, penso eu, nessa questão que a Júlia trouxe aqui agora, a questão sempre de uma autorização judicial. Né? Principalmente para o tema sobre descriminalização, muita gente às vezes confunde achando que houve uma legalização, e não houve, continua sendo ilegal, só não tem em tese não vai ser considerado crime a questão do uso, de portar para uso pessoal. Mas a questão do plantio por si só, plantar cannabis sativa, né, na casa, na fazenda, ainda assim é considerado um ilícito penal. Só que isso vai demandar muito, porque se você conseguir demonstrar, né, para o Poder Judiciário que aquilo é uma plantação para fins medicinais e terapêuticos,
Acho que o meio mais prudente mesmo de se conseguir estar um pouco mais amparado seria, às vezes, através de uma impetração de habeas corpus, conseguir realmente uma autorização judicial para você estar um pouco mais resguardado ali e não fazer esse plantio de forma ilegal. Sim, o habeas corpus é o meio que tem sido utilizado, porque o habeas corpus é o meio de evitar-se que seja penalizado criminalmente. Tem a figura do habeas corpus preventivo, né? E para impetrar esse habeas corpus, tem que ter laudos, e também muitos laudos até de engenheiros agrônomos, por exemplo, mensurando a partir do laudo médico sobre a quantidade que você precisa, qual a sua dosagem, quantas plantas você vai precisar para você plantar, porque na autorização, se for o caso da justiça, você tem também a mensuração de quantas plantas você pode ter, quais condições você pode ter ou não. E é importante também fazer a diferenciação, que a gente fala autorização, sim, mas é um termo mais acessível, porque na verdade o que o judiciário faz em um habeas corpus não é autorizar, pode plantar a maconha, é tirar os efeitos penais daquele plantio, ou seja, continua não sendo autorizado, porque apenas uma legislação pode autorizar uma questão que uma legislação veda. Mas o que um habeas corpus faz, o que o judiciário faz é tirar o efeito penal daquela ação que não é autorizada legalmente. Então, sim, continua sendo uma ação irregular, mas sem efeitos penais que o judiciário... Em virtude da decisão judicial. Exatamente. Oi, Júlia, então, no caso do médico que quer prescrever cannabis medicinal e o próprio paciente, para eles estarem resguardados, eles teriam também que buscar o judiciário para que haja essa prescrição e o uso da cannabis medicinal? Em relação à prescrição do médico, considerando até um conflito de direitos fundamentais que a gente tem nesse caso, né, o direito à saúde e também a questão das legislações que prevêem ilicitude, né, e o próprio tipo penal do artigo 33 fala de você incentivar, né, uma pessoa a usar droga, que seria, se a gente analisar friamente, o médico está incentivando uma pessoa a usar drogas. Prescrevendo, inclusive, né? Exatamente. Que, se a gente for olhar friamente uma situação, de fato, ele estaria ali incentivando a pessoa a usar drogas. Só que considerando o plano de fundo maior, o direito à saúde, o direito constitucional, na verdade, a gente tem para mim, eu acredito, de uma análise à luz dos princípios constitucionais, que em relação ao médico não tem alguma configuração de delito, não tem a configuração do tráfico, por exemplo, na figura de incentivar o uso. Mas com relação ao paciente, é diferente, porque plantar maconha é sim crime, ter a maconha é sim crime, ainda que para fins medicinais pode ser que sim configure um crime. Então, é muito importante que tenha esse habeas corpus. E eu acredito que o maior perigo dessa questão toda permeia porque, para se pedir um habeas corpus, é necessário que já tenha iniciado os atos executórios do crime. Ou seja, você não pode não ter nenhuma semente de maconha, não estar plantando nada, não ter nenhum apetrecho e pedir um habeas corpus. Então você tem que ter sim algum início de ato executório para pedir um habeas corpus preventivo, para ter uma razão de ser. Então, todo esse procedimento de pedir um habeas corpus para estar resguardado tem que ser muito acompanhado de perto por um profissional que sabe os limites de entendimento dos tribunais sobre o que pode se caracterizar ou não. Então, é tudo muito, muito cauteloso nessa questão, que ainda é muito polêmica e tem um cenário muito incerto, principalmente depois da decisão do STF. Essa questão do médico, inclusive, o importante é o médico sempre, quando for prescrever, fazer também um histórico ali do paciente, porque acho que tem que estar ali... Uma justificativa histórica, tanto no histórico, tanto no prontuário do paciente, tem que estar baseado em laudos, em diagnóstico, para que ele possa realmente prescrever se aquele paciente ele necessita realmente do uso da cannabis medicinal. Até porque a principal questão que permeia o habeas corpus para uso de plantio, né, da maconha para fins medicinais é o desvio de finalidade, né? Às vezes uma pessoa pode pedir um habeas corpus e fazer uso da maconha para tráfico, para vender, na verdade, achando que está resguardado pelo habeas corpus. Não! Se você tem um habeas corpus para plantio medicinal, ficar caracterizado que você está vendendo para terceiros, que você está se valendo disso como meio de mercancia, é um desvio de finalidade, não está abarcado pelo habeas corpus. E isso é bom até para o profissional se resguardar, né? Exatamente, exatamente. É um tema burocrático, é um tema contraditório, porque ao mesmo tempo que você tem uma autorização, não é uma autorização, na verdade, e envolve um contexto social muito maior ainda, né? Porque plantar é mais barato, de fato, mas facilita o tráfico. Ao passo que, se você quiser importar esse medicamento, é um medicamento caro, né? Então, assim, o óleo já, né? O extrato, de fato, ele é caríssimo para quem quer, às vezes, precisa, de fato, fazer um uso. Ele pode não ser um entorpecente, mas ele é caro para se ter acesso. Mas, pensando, né? Alguém que consiga, de fato, fazer isso. Como que a Anvisa regula essa importação?
A Anvisa tem um procedimento administrativo para que você consiga importar produtos em geral à base da cannabis. E o procedimento correto seria por meio administrativo. Você tem que carregar, por exemplo, atestados, laudos médicos, vários documentos comprobatórios, e ela tem uma lista de produtos que ela permite a importação. Então, você faz o xizinho no produto que é o seu, junta os laudos comprovando que aquele de fato é o produto que você precisa, e a partir disso começa o procedimento. Pelo que a gente conversa com os colegas, é um procedimento bem rápido, que se você tiver a documentação necessária, se for bem instruído, não é uma questão que vai dar dor de cabeça, que é uma questão simples. Que bom. Inclusive, essa questão também da regulamentação, né, para importação, eu acho que esbarra muito nas questões das associações também, né? Sim. As associações que realmente têm, às vezes, uma autorização judicial para poder plantar e cultivar para fins terapêuticos medicinais, eles necessitam de estar bem amparados sem dúvida. Com relação à Anvisa, para que não esbarre num problema futuro. As associações têm um papel social muito importante, né? Porque elas produzem no Brasil, o que seria um preço muito maior, e que a gente vê cada dia mais muitas crianças, por exemplo, precisando, né? Por exemplo, o próprio TDAH, questões de autismo, que são cada vez mais diagnosticados, tem um tratamento com canabidiol. Então, as associações que buscam judicialmente, que são regulamentadas especificamente, que produzem no Brasil, que conseguem dar essa acessibilidade também aos brasileiros com menor condições financeiras, também tem um papel social muito importante. Gente, que aula! Que delícia de bate-papo. Obrigado pela participação, disponibilidade de vocês. Foi maravilhoso. Voltem mais vezes, viu? Muito obrigada, gente. Depois da segunda pergunta, a gente tava batendo papo. É legal. Bom. Até o próximo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.